Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária. Hoje, nossa live número 127, aqui no nosso horário tradicional de segunda a sábado. Hoje, terça-feira. Então chegamos aí para mais uma live falando sobre desenvolvimento pessoal, deixando aqui os lembretes, né, que de segunda a sábado as nossas lives são às 7 horas da manhã. E para quem quiser dar um passo a mais, a gente também tem o Clube do Básico Bem Feito, que é um clube de assinatura recorrente. Indo lá no link da minha bio, você consegue deixar sua pré-reserva para a próxima turma, que deve ser lançada aí daqui a alguns meses. Lá a gente faz aulas mais robustas, falando sobre mentalidade, sobre construção de hábitos, sobre comunicação, além de alguns módulos extras falando ali sobre organização financeira, sobre alimentação saudável e sobre um clube do livro também, que é um clube de leitura em grupo, também para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses temas de desenvolvimento humano. E aqui nas nossas lives, a gente faz lives mais curtinhas, reflexivas no dia a dia, mas que já são úteis para a gente poder colocar em prática e buscar esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento, esse amadurecimento da nossa personalidade, que eu tanto falo aqui no todo o santo dia. E do que iremos falar hoje? Hoje a gente vai falar de um tema que uns tempos atrás eu vinha também comentando por aqui, que é a questão da veracidade, a questão de ser verdadeiro diante da vida, né? A questão de agir com veracidade, né? Que é tão importante e às vezes é muito confuso, né? Existe um estudo de uma enfermeira que, se eu não me engano, ela é australiana ou neozelandesa, né? Que eu acho que é assim que se diz, da Nova Zelândia lá. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, ela é lá de um desses países lá da Oceania e ela fez um estudo, né? Ela era uma enfermeira que trabalhava com pacientes terminais no setor de oncologia e aí ela fez uns estudos, uma pesquisa científica, né? Onde ela conversava com esses pacientes e perguntava para eles quais eram os seus principais arrependimentos diante da vida, né? E aí, se eu não me engano, era Elizabeth Kubler-Ross, né, o nome dela. Depois dá para pesquisar no Google se você quiser se aprofundar e entender um pouco melhor. Mas enfim, do que se tratava essa pesquisa, né? Era sobre quais eram os principais arrependimentos daquelas pessoas diante da vida, né? Aquelas pessoas que chegaram ali no fim da vida, perceberam que não tinham mais como continuar, que o final da linha, né, estava ali diante deles, e aí ela queria saber através dessa pesquisa quais eram os principais arrependimentos. E o que era curioso assim nessa pesquisa é que, diferente desses arrependimentos do dia a dia, né, da pessoa que está vivendo ali, né, que está ali se confessando, e normalmente vem esses tipos de arrependimentos mais do cotidiano, me arrependi de ter traído tal pessoa, me arrependi de ter roubado, me arrependi de ter brigado com minha mãe, me arrependi de ter brigado com algum familiar. Lá no leito de morte, quando essas pessoas estão ali no fim da vida, o tipo de arrependimento que vem era algo muito diferente disso, né? Era o tipo, a grande maioria nessa pesquisa científica dessa enfermeira respondia que o grande arrependimento deles foi ter faltado com a verdade diante da vida, né? Ter faltado com a verdade não no sentido de ficar mentindo, de contar mentiras, mas no sentido de não saber quem foi que viveu aquela vida, né? De não ter feito as suas próprias escolhas, né? Aquele tipo de pergunta assim, poxa, quem foi que viveu isso aqui que não foi eu, né? Essas escolhas que eu fiz, né? Quais são as escolhas que eu fiz, as escolhas que eu deixei de fazer, quem foi que as fez, né? Aquela vida onde a gente vai vivendo muitas vezes no piloto automático, né? Deixando as outras pessoas fazendo as nossas escolhas. Então, no fim das contas, eram esses os maiores arrependimentos dessas pessoas que estavam, né, fazendo parte dessa pesquisa dessa enfermeira, né? Diferente dos arrependimentos do dia a dia que a gente vê por aí, quando essas pessoas estavam lá diante dessa situação, diante da possibilidade de morte, né, muito provável, e elas respondiam isso, né, que os maiores arrependimentos foram não saber quem foi que viveu essa vida, né, não ter essa veracidade, não ter agido com verdade diante da vida. Só que a gente faz uma certa confusão aqui,
quando a gente fala sobre ser verdadeiro, tem muita gente que acha, leva isso para um lado assim, que as pessoas brincam às vezes do sincericídio, né? Ah, não, porque o meu problema é que eu sou verdadeiro demais. E a pessoa faz uma confusão entre ser verdadeiro e ser um puta de um inconveniente, né? Às vezes é porque eu falo a verdade, né? Aí tu vai ver as verdades que a pessoa diz que ela fala, ela, sei lá, vou dar um exemplo banal, ela vê lá o cabelo da sócia dela tá desarrumado, ela vai lá e critica o cabelo da sócia, ela acha que isso é ser verdadeiro. Isso não é ser verdadeiro, isso é ser língua solta, isso é ser verborrágico, isso é ser uma pessoa inconveniente, ser estúpido no fim das contas. Não é esse tipo de verdade, isso não é verdade, isso é ser mal educado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ah, eu sou sincero demais, não tem nada a ver, não é a verdade da qual eu estou querendo falar aqui. A verdade da qual eu estou querendo falar é sobre as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, de honrar os nossos compromissos, de cumprir com aqueles compromissos dos quais a gente não pode abandonar. E aí vem os dois pontos que eu quero trazer aqui nessa live de hoje sobre viver essa verdade, para que no fim das contas a gente não chegue lá no final da linha, a gente não chegue lá numa situação lá na frente e olhe para trás e diga, poxa, quem foi que viveu essa vida que não fui eu, né? Então são dois pontos que eu quero trazer aqui que eu acredito que vão colaborar muito para que a gente viva essa vida em primeira pessoa e não deixando com que os outros façam as nossas escolhas, né? Então, a primeira delas, né, que é um convite muito sério, assim, né, que eu faço aqui, que é que a gente honre as escolhas das quais a gente não pode abandonar. Muitas vezes tem escolhas que de fato a gente não fez de forma consciente, mas que a gente precisa integrar dentro da nossa vida para que lá na frente a gente não sofra esse tipo de arrependimento. Então vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, sei lá, tu acabou não escolhendo, mas num determinado momento da tua vida tu acabou sendo pai, tu acabou sendo mãe, né? Poxa, não era isso que eu estava planejando, não era isso que eu estava querendo para minha vida, mas, né, aqui acabou acontecendo, né? Então esse é um tipo de escolha, esse é um tipo de demanda na tua vida que, ainda que você não goste, né, da paternidade, ainda que você não goste da maternidade, é uma escolha da qual você jamais vai poder abandonar. É uma escolha da qual você precisa todo dia integrar na tua realidade e honrar aquele compromisso, porque isso faz parte. Quando eu fujo disso, quando eu fujo dessa realidade, quando eu estou diante disso e acabo fugindo dessa realidade, eu acabo não vivendo essa verdade, né? Então esse é um primeiro ponto que eu queria falar, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam ali fazendo aqueles lamentos, né? Poxa, ela lamenta muito sobre a sua circunstância, ela lamenta muito sobre a sua situação, né? Então, poxa, porque eu acabo tendo compromissos que eu não queria aqui, né? Poxa, aí ela só fala disso, né? Ela tá o tempo todo falando, poxa, mas é que se eu não fosse pai, mas é que se eu não fosse mãe, porque se eu não tivesse nesse casamento, mas é que se eu não tivesse nessa empresa, porque eu teria tal liberdade. E aí ela vive o tempo todo reclamando das suas circunstâncias, né? E como que a gente abraça essa circunstância? Como que a gente integra isso na nossa realidade? Somente de uma forma: cumprindo o nosso dever de modo ativo, cumprindo as nossas responsabilidades, ainda que elas não sejam da forma que nós gostaríamos que fosse, né? Muitas vezes a gente precisa olhar para essas coisas que a gente chama incorretamente de peso e entender que isso não é peso, isso muitas vezes é uma estrutura da vida, né? Por exemplo, eu estou aqui num prédio, né? Então esse prédio aqui ele está cheio de peso do qual eu não estou vendo, né? Só que esses pesos eles são estruturas que mantêm esse prédio de pé. A gente não pode viver à margem desse tipo de escolha, né? A gente precisa mapear quais são os meus compromissos. Sem esse peso, esse edifício ele não fica de pé. Então existem compromissos dos quais a gente não pode abandonar de forma alguma, para que a gente não viva esse tipo de arrependimento, né? Eu cito sempre uma história de um cliente meu que, né, falava ali sobre a questão da paternidade, né? Então ele estava ali, ele foi pai muito jovem, e aí ele estava ali, às vezes, né, com um certo lamento do tipo assim, poxa, eu não sei o que acontece, mas ele falando de uma forma muito sincera, né, mas até triste, por assim dizer, que ele não conseguia ter um certo tipo de sentimento pelo filho, né?
E aí ele se queixava disso, e aí estava buscando alguns tipos de respostas, como por exemplo, eu acho que isso acontece na minha vida porque eu não tive o amor do meu pai. Então logo, se eu não tive o amor do meu pai, então deve ser por isso que eu não consigo também amar o meu filho. E aí a preocupação central dessa pessoa se desenvolve através disso, através de uma resposta que talvez ele fosse passar anos e anos e anos dentro de uma terapia para buscar um tipo de resposta. Eu não estou dizendo que isso não é útil, eu estou dizendo que, no fim das contas, a resposta que essa pessoa teria em relação a isso, né? Ainda que ele chegasse, por exemplo, numa conclusão, é por isso, é por causa que eu não tive o amor do meu pai. Mas no fim das contas, isso não tem, por ser abstrato, por ser subjetivo, não tem como a gente declarar que isso é uma verdade. No fim das contas, é uma verdade que ele escolheu, né, acreditar. Então, quando trata-se de algo subjetivo, ele escolheu acreditar naquilo ali. Por que eu estou falando isso? Porque mais importante do que ficar buscando esse tipo de resposta é ele não desperdiçar tempo da vida dele em honrar aquele compromisso. Então, o que eu falava para esse meu cliente? Cara, não fica esperando você ficar se derretendo de amores pelo seu filho, né? Sei lá o que tu chama de amar, sei lá o que tu chama de se derreter, ter uma paixão por essa pessoa. Não é isso, no fim das contas, que mais importa. O que mais importa é tu cumprir o teu dever, o teu papel de pai, né? Ainda que talvez esse movimento gostosinho que tu quer ter no teu peito, ele não exista. Isso não vale nada diante de alguém que assume um compromisso de fato. Isso é muito maior. É isso que muitas vezes existe essa confusão, né? Eu quero sentir aquela paixãozinha, e aí muitas vezes eu estou diante de um dos meus maiores compromissos, e aí eu fico, né, deixando isso de lado, fazendo isso mal feito, deixando de cumprir, porque eu estou esperando aparecer dentro do meu peito um movimentinho gostoso. Olha que absurdo. Aí eu fujo do meu compromisso, eu fujo de honrar, e eu dizer para ele, poxa, vai lá e faz isso, cumpre o teu papel, leva o teu filho para passear, vai se interessar pela vida dele, traz ele para a tua vida o máximo possível, né? Busca ali acompanhar os estudos dele, né? Poder dar uma educação, né, sei lá, intelectual e moral para esse moleque. E aí depois de anos e anos e anos você fazendo isso, aí quem sabe tu vai olhar e esse movimento aí que tu tanto espera vai vir do teu peito, e se não vier também foda-se, porque o mais importante é tu ter cumprido o teu papel, cumprir a tua responsabilidade. É isso que, no fim das contas, é o primeiro ponto que eu digo que vai fazer você chegar lá, talvez numa situação ou lá na frente da vida, e olhar para trás e não ter esse tipo de arrependimento, porque tu cumpriu o teu papel, tu cumpriu o teu dever. Por isso é tão importante, né, nesse primeiro ponto, a gente mapear quais são os nossos compromissos, quais são os compromissos pelos quais eu não posso abandonar, né? Se eu estou dentro de uma paternidade, se eu estou dentro de uma maternidade, se eu estou dentro de um casamento que eu fiz uma escolha de viver minha vida ao lado de uma pessoa, existe um compromisso do qual eu não posso abandonar, eu fiz uma escolha, né? Talvez um trabalho que eu aceitei, uma função que eu aceitei, né? Não que tu vai ter que ficar ali para o resto da tua vida, mas poxa, se tu deu uma palavra, né, que tu precisa honrar, são essas questões que a gente não pode abandonar, que no fim das contas faz integrar essa verdade da qual eu falo aqui, né? Os compromissos que a gente assume. Então, a gente precisa entender quais são esses compromissos que a gente precisa levar com seriedade até o limite. Quais são esses compromissos, né? Se a gente abre mão deles, esse tipo de arrependimento vai vir. E por que esse tipo de arrependimento vai vir? Porque vem um movimento do nosso peito de ter cedido. Cedido ao quê? Cedido a uma fraqueza, cedido muitas vezes a um capricho, cedido muitas vezes a uma preguiça, né? É isso que no fim das contas traz esse arrependimento. Quando a gente está na vida e a gente levanta ali muitas vezes, né? Sai da cama e a gente, poxa, eu não queria muito estar aqui, né? Eu não gosto muito dessa vida aqui. Saiba, é porque a gente não assumiu ainda os nossos compromissos. A gente está, de certa forma, fugindo da realidade. A gente não está integrando a nossa circunstância aquilo que a gente vive de fato. A gente não está instalado nessa verdade que eu tanto falo. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, né? Então esse primeiro ponto, mapear os nossos compromissos, a nossa realidade, e honrar eles até o fim, cumprindo o nosso dever. Isso é que traz essa verdade à vida. E o segundo ponto, né,
que é quando a gente evita falar de coisas superiores, dos nossos projetos maiores, né? Quem nunca aqui já ouviu coisa do tipo, ou foi o próprio sujeito que fala coisa do tipo, eu não vou falar dos meus sonhos, eu não vou falar dos meus planos, dos meus projetos superiores por causa do olho gordo, né? Por causa das pessoas que estão na volta, elas vão colocar inveja. E aí, no fim das contas, eu não faço isso, eu não falo dos meus projetos superiores, eu não falo das coisas boas, das minhas aspirações maiores. E aí, olha o que acaba acontecendo. Eu começo a cair numa banalidade. Eu só fico falando dessa minha parte fraca, que no fim das contas acaba atraindo o quê? Atrai pessoas ali que também estão vibrando nessa mesma energia ruim, nessa energia negativa. Né? Sabe que eu não sou muito de ficar falando dessas coisas energéticas e tudo mais, não vou muito para esse viés, mas de fato a questão do ambiente acaba muitas vezes interferindo no nosso comportamento. Por quê? Eu não quero falar de coisas grandes, eu não quero falar das minhas aspirações, porque no fim das contas, né, eu estou ali com receio da inveja do outro. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas vão estar sempre te cuidando, vão estar sempre te julgando o tempo inteiro, não tem como evitar isso. E aí, o que acontece? Tu cai nessa banalidade também, aquela coisa do tipo, o tempo todo é falando de misérias, né? Agora eu não sei qual o boleto aqui que eu vou escolher. Isso pode ser até muito bonitinho para um tipo de piada, mas tu fica o tempo todo só falando dessas coisas banais, dessas coisas inferiores, tu acaba te tornando também o sujeito que integra isso na tua vida, né? Então, se expressar diante da vida a partir das suas buscas superiores, a partir dos seus projetos superiores, né? A partir da sua busca intelectual, da sua busca moral, né? De viver uma vida moral, de viver uma vida de realizações, de aspirações mais altas, acaba também fazendo com que tu integre essa verdade, porque no fim das contas existe esse desejo dentro de ti de realizações, de coisas maiores, e aí eu não vivo isso porque eu estou ali preocupado com o quê? Com a invejinha dos outros. Então, se for para escolher, não tenha medo do olho gordo, né? Não tenha medo de se expressar, por isso fale das suas aspirações maiores, né? Porque aí no fim das contas você fala disso, você vive isso, você está ali todo santo dia vivendo isso. O que vai acontecer? Até mesmo aquela pessoa que talvez, né, queira te ver para baixo, que está ali torcendo contra você, ela acaba num determinado ponto te olhando, poxa, realmente essa pessoa ela está sabendo o que ela faz. Poxa, eu vou até usar ela como exemplo, eu vou passar a fazer isso também, né? Então, não seja esse tipo de gente que só fala das suas fraquezas, né? Essa fraqueza, ela mata a sua possibilidade de viver em primeira pessoa também, né? Acaba só atraindo coisa ruim. Então, não se deixe paralisar pela inveja do outro, né? Senão você não progride, senão você não melhora, né? Se você tem aspirações maiores, se você tem aspirações superiores, buscas de realizações de projetos mais altos para a sua vida, seja essa pessoa, né? Então, poxa, de repente tu tá ali no lugar e aí às vezes realmente tu tem algo que é um pouco maior, um pouco melhor do que os outros. Poxa, eu vou ficar aqui me escondendo para poder me diminuir. Não, poxa, não tem problema nenhum nisso, só não se envaideça com isso. É isso que eu falo aqui o tempo todo. Não tem problema de você ser superior em algum quesito, né? Poxa, às vezes a pessoa vai ter um carro, né, melhor do que o carro da outra pessoa. Às vezes a pessoa é mais bonita, às vezes a pessoa é mais alta, às vezes a pessoa é mais inteligente. Que mal tem nisso? Eu vou ficar agora me escondendo, me encolhendo, né, por causa disso? Poxa, não, eu vou integrar isso na minha realidade, eu vou viver isso de fato. Agora, a diferença é quando a pessoa se deixa assim e vai descer por isso, né? Não é disso que eu estou falando. Estou falando sobre tu viver na tua melhor versão realmente todo santo dia, fazendo o teu melhor, falando sobre os teus projetos maiores, sobre os teus projetos superiores, e dessa forma tu vai integrando isso na tua realidade, essa parte no fim das contas boa que existe dentro de ti, essa parte positiva, essa parte maior. Então, quando a gente faz isso, quando a gente busca esses dois tipos de itens dos quais eu estava falando, que o primeiro deles é viver assumindo os seus compromissos, né? Não renunciando àqueles compromissos dos quais são teus deveres. E segundo, quando a gente está o tempo todo em contato com essas aspirações superiores, sem ter medo dessa tal de inveja, né, a gente assume uma mentalidade de capitão, uma mentalidade que não é uma mentalidade de marujo, né? O que é o capitão, né? Metaforicamente falando, o capitão é aquele que não abandona o barco,
É aquele que, se tiver que abandonar o barco, ele vai ser o último a sair, né? Ele vai estar ali, né? Ele é aquela pessoa que assume o posto de titular, não de reserva, né? Todos nós somos convocados todo santo dia a sermos titulares, a entrarmos dentro de campo, né? Só que às vezes por covardia, né, eu acabo escolhendo sentar no banco de reservas, né? Não porque eu não tinha a possibilidade de entrar em campo, mas que por ser um covarde eu acabei escolhendo sentar no banco de reservas. Então não seja esse tipo de pessoa, né? Busque honrar os seus compromissos, cumprir o seu dever, ainda que você tenha situações das quais apareceram na tua vida sem você ter feito uma escolha consciente, mas é fácil da gente mapear quais são as escolhas que a gente não deve abandonar. E segundo, é estar instalado nessa questão de buscar os nossos projetos superiores, de falar deles, de estar integrado, de estar vivendo eles de fato. Essas duas coisas, no fim das contas, é o que faz com que a gente viva essa verdade da qual eu estava falando, que a gente seja verdadeiro diante da vida. Esse tipo de verdade é o que mais importa, agir com essa veracidade. Tá? Então, se a gente faz isso, realmente eu tenho certeza que a gente não vai ser não seremos aquelas pessoas das pesquisas da enfermeira que no final da sua vida olharam para trás e disseram: poxa, quem foi que viveu? Do que você se arrepende? Eu me arrependo de não ter vivido essa vida. Não fui eu que fiz essas escolhas, né? Olho para trás, poxa, as pessoas que escolheram a vida por mim. Não fui eu que fiz essas escolhas, não fui eu quem vivi essa vida no fim das contas. Então que a gente não tenha esse tipo de contexto, esse tipo de situação na nossa vida, e para isso que a gente esteja atento a esses dois pontos dos quais eu estava falando anteriormente, tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa live número 127, live curtinha hoje, mas espero que tenha feito sentido para vocês, né? Viver essa verdade, né? Assista novamente se chegou depois e compartilhe com mais pessoas, né? Comente, curta e mande para mais pessoas aí que de repente possam também se beneficiar através desse tema, tá bom? Então essa foi a nossa live de hoje, desejo a todos uma ótima terça-feira. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente na quarta-feira às 7 horas da manhã para a nossa live número 128, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.